Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meditemos a palavra de Deus, o Evangelho deste domingo, que nosso Senhor também nos propõe para a nossa meditação da sua palavra. O Evangelho é extraído de Mateus capítulo 4, versículos do 12 ao 23. O Evangelho nos apresenta que Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. E Jesus fez isso quando João Batista estava preso, exatamente por causa do anúncio da palavra de Deus, o anúncio a respeito do próprio Jesus. Depois Jesus começa a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E um terceiro ponto do Evangelho é que Jesus andava à beira do mar da Galileia. Então viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, portanto, lançando as redes ao mar. Eram pescadores. Jesus, então, olha para eles e diz: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram Jesus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Evangelho, nós observamos três momentos muito grandiosos para a nossa reflexão, para a nossa introspecção e assim nosso seguimento à pessoa de Jesus. O primeiro momento nos apresenta aquele personagem, João Batista, que está preso. E é importante que, ao olharmos para o início do Evangelho, que já nos apresenta a figura de João Batista, preso, e sua prisão vai levá-lo a ser decapitado, isto é, ser martirizado. Vai dar a própria vida por tudo aquilo que ele acreditou e anunciou, que é o próprio Jesus. Tudo que João Batista fez, indicou e viveu, foi apontando para a pessoa de Jesus. E agora está preso. É o pagamento, ou como diz o apóstolo Paulo, o salário de quem anuncia o reino de Deus, de quem anuncia a verdade. Então Jesus vem exatamente para a Galileia, neste momento que João é aprisionado. E Jesus começa aí sua vida pública, anunciando o reino de Deus. É claro que Jesus está na mesma fileira de João Batista. Jesus começa a anunciar o reino de Deus e a palavra de Jesus é singular para o povo do seu tempo e para nós. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Porque todo anúncio, meus irmãos e minhas irmãs, da verdade do reino de Deus, tem um único centro, uma única essência. É o coração humano se converter, passar por esse processo de mudança interior, para voltar o seu olhar para Deus,
porque é para Ele que nós estamos caminhando. E como diz o apóstolo Paulo, quer vivendo, quer morrendo, é em vista do reino de Deus, tendo Deus como centro, que nós estamos vivendo e para Ele caminhando. Então a conversão é exatamente este momento interior, que a pessoa descobre o tesouro, o objeto primeiro, ou que deve ser primeiro, de sua vida, de sua existência, passa por uma crise interior e nesta crise toma a decisão desse segmento singular para o reino de Deus. Procurar colocar suas energias, sua experiência, seu conhecimento, tudo aquilo que envolve a nossa vida, em função e em busca do reino de Deus. Por isso Jesus diz, convertei-vos. A conversão é este processo normal que deve acontecer na vida de todo mundo que encontrou Jesus, que descobriu a beleza do reino de Deus na sua vida. É pena que a gente anuncia tanto a palavra de Deus e todos os dias, até através dos meios de comunicação que nós temos, tão presentes em todos os momentos e em todos os lares, na vida das pessoas, como a gente percebe que o Evangelho está se tornando quase que tão comum ouvi-lo sem compromisso. Pessoas que até escutam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é como se já não dissesse nada para a vida delas. A gente percebe que não há mudança. No entanto, o Evangelho vem pedir a mim, a você, a todos aqueles que o escutam, que é necessário essa experiência de mudança interior para focar, colocar como único tesouro de nossa vida nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus. Então a conversão ela se faz necessária. Eu sempre digo e repito esse processo de crise interior. Qual é a crise? É eu começar a perceber que eu valorizei tanta coisa na minha vida e agora eu descobri que a coisa mais importante, não desfazendo das anteriores, abraçando aquelas que também são necessárias para o meu viver temporário, mas colocar como objeto primeiro, único, singular, nosso Senhor. Então a crise é esta. É eu saber que o tesouro mais importante é Jesus Cristo e, portanto, eu devo abraçá-lo, entregar a Ele minha vida, minha existência. Trabalhar, cuidar da família, até mesmo vivendo o meu sacerdócio, vivendo o pai de família, a mãe de família, cuidando de sua casa, de sua família, zelando por ela, mas o reino de Deus dentro de casa, na vida de cada um, em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que diz em seguida o Evangelho. Jesus, quando estava andando à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. E lá adiante ele encontra também outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. E Jesus então diz a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles então diz a palavra de Deus, imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Então olha aqui a conversão. Olha a mudança de vida.
Olha a transformação. Lançavam as redes, viviam da pescaria. Na verdade, era uma pequena empresa que havia ali. E tudo indica, nos dizem os exegetas, através da tradição bíblica, estudos próprios do tempo de Jesus, que Pedro talvez fosse aquele que detinha um certo domínio em relação a um grupo de pescaria. Mas mesmo assim, ele deixa a sua liderança e segue Jesus, ele e seu irmão. Tiago, olha o evangelho que nos diz, filho de Zebedeu e seu irmão João, estavam na barca com seu pai, estavam consertando as redes. Deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram inclusive o pai e seguiram Jesus. Então o evangelho nos apresenta já no seu final que conversão realmente é mudança. É mudança. E todos nós somos chamados a essa mudança tão profunda que nos leva também a lançar as redes. Lançar a rede da pesca em casa, na família. Eita, como nossas famílias precisam ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Como o pai de família, a mãe de família precisa lançar as redes dentro de casa. A palavra de Deus, o Evangelho do amor. Como precisa. Como nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, como nós precisamos ser pescadores e pescadoras de homens e mulheres para o reino de Deus. Em um mundo que insiste na indiferença ao reino de Deus, nosso Senhor diz, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens e de mulheres, de pessoas humanas, para o reino de Deus. Então a conversão é exatamente isto. É a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar e lançar a rede do Evangelho em casa, na família, no trabalho onde a gente se encontra, naquele grupo de amigos com quem a gente se encontra e a gente já tem tanta amizade, tanto carinho uns pelos outros. Então ali a gente aproveitar para anunciar também, lançar a rede do Evangelho, conquistar para o reino de Deus. Feliz aquela pessoa que durante sua vida conquistou ao menos uma para o reino de Deus. Feliz, feliz. Quem salva uma vida tem a sua salva. Então é preciso sermos conquistadores de homens e mulheres para o reino de Deus. Não esquecendo aqui o que diz o Evangelho no começo. É claro que tem uma paga. João Batista estava preso por causa do anúncio do reino de Deus. Então vamos anunciar o reino de Deus, conquistando homens e mulheres para o reino definitivo, para a vida definitiva. Sabendo que seremos muitas vezes contrariados, incompreendidos, mas sabemos sim que estamos no caminho certo, porque não há outra pérola mais importante nesta vida, meus irmãos e minhas irmãs, que anunciar o nome de Jesus Cristo para o coração humano. Não há pérola mais preciosa. Então que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, para que cada dia mais você seja protagonista do reino de Deus, anunciando esta grande verdade que a humanidade precisa, para que cada dia mais tenhamos uma humanidade diferente. Corações convertidos, corações voltados para o Deus verdadeiro e único que nos ensina a preciosidade da vida.
Peço a Deus que, por meio do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre vós, sobre vossos lares, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.